Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem está falando é o Brian, de 15 anos, e hoje estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal, e o assunto de hoje é sacrifício. Certamente você já ouviu falar que para você atravessar o reino dos céus, para você entrar no reino dos céus, você precisa sacrificar o seu eu, as suas vontades, o seu ser, a sua carne. E hoje vamos estar falando disso. Vamos estar nos aprofundando um pouco na palavra, aqui na Bíblia Sagrada, para você ver as evidências aqui na Bíblia que falam que a gente precisa sacrificar. Então, vamos para o nosso vídeo. Agora vamos pegar a nossa Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, é bom que você pegue, mas caso você não tenha, não se preocupe, porque vai aparecer na tela, tudo bem? Pegue a sua Bíblia aí e abra em Mateus capítulo 19, versículo 16. Repetindo, Mateus capítulo 19, versículo 16. Então, o que diz aí, meu amigo? Vamos ler. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. Ou seja, alguém se aproximou do Senhor Jesus para fazer uma pergunta para o Senhor Jesus. Disse assim: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só um existe. Se queres, porém, entrar na vida eterna, né, que ele queria entrar, guarda os mandamentos. E aí o jovem perguntou, o jovem rico. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honre a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí replicou o jovem. Ele disse assim: Olha, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Ou seja, ele falou: tudo isso eu faço, eu pratico tudo isso, então o que eu tenho que fazer? Isso tudo eu faço. E aí, essa parte que é a parte importante, que é a parte do sacrifício. Olha o que Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra que Jesus disse para ele vender, largar todas as coisas dele e segui-lo, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, o que a gente vê aí? Que um homem, um jovem rico, a Bíblia diz que ele era um jovem, chegou a Jesus e perguntou: como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para viver ao lado de Deus depois que a minha alma descolar desse meu corpo e ir para o reino dos céus? Como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? E aí Jesus falou os mandamentos, né? Jesus meio que falou assim: siga estes mandamentos. Não adulterarás, não furtarás e tudo mais. E aí o jovem falou: tá bom, eu faço tudo isso. E aí Jesus então disse: então venda tudo que tens e siga-me. Mas o jovem saiu triste. Ou seja, ele era muito apegado às riquezas, muito apegado ao dinheiro, assim como muitos nessa terra, nesse mundo hoje são. Esse capítulo ele nos mostra muito a questão do sacrifício. Porque ele queria seguir Jesus de uma certa forma. Ele queria entrar no reino dos céus. Mas na hora que Jesus disse: sacrifique isso, venda as tuas terras, venda todo o seu dinheiro,
ele se rendeu e disse: isso não, mestre. E saiu entristecido. Isso mostra muito o sacrifício. Muitas pessoas querem entrar no reino dos céus, mas se esquecem que tem que se sacrificar. Muitos entendem que Jesus, que Deus é só graça. Deus não é só graça. Deus é graça sim, Deus nos ama, Deus é misericordioso, só que também é justo. Um dos principais dons de Deus é a justiça. Então, para entrar no reino dos céus não é moleza. Não pense você que talvez está tentando receber o Espírito Santo, que a sua vida, depois que você receber o Espírito Santo, que vai ser moleza. Não pense isso você. Não pense. Por causa que depois que você recebe o Espírito Santo, é aí que a sua vida começa. É aí que o mal vai começar a investir contra você para tentar te derrubar. Então, o que a gente entende com esse versículo, esse capítulo do jovem rico? A gente entende que é necessário sacrifício, sacrificar a nossa natureza humana, sacrificar as suas vontades, sacrificar os teus desejos que você sabe que são contra Deus. Olha o que Jesus diz aqui na palavra dele também. Aqui em Mateus mesmo, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, na nossa vida a gente tem duas portas, tanto pessoas com o Espírito Santo como pessoas sem Espírito Santo. A gente tem duas portas para escolher. Ou a gente escolhe a porta larga, que é espaçosa, que é gigantesca, que é fácil, ou a gente escolhe a porta estreita, que é apertada, que é difícil. Como Jesus disse lá, são poucos os que se acertam com ela. Mais descem pessoas, né? Você me entende? Mais pessoas morrem perdidas do que salvas. Ou seja, meu amigo e minha amiga, você tem que entender que para você alcançar a coroa da vida, para você receber a coroa das mãos de Deus, que Deus diz isso lá na palavra, para você entrar no reino dos céus, não pense que você vai entrar de moleza, não pense que você vai entrar tranquilo. Você vai entrar lá, só conquista o reino dos céus os esforçados. A palavra diz isso. Só conquista o reino dos céus os que são preocupados com a salvação. Não pense que só porque você vai em uma igreja ou só porque você vai em campanhas ou se envolve em grupos espirituais, não pense que só por você praticar isso, você está salvo. Brian, mas como eu sei? O que eu faço para ser salvo? Você tem que se entregar a Deus e viver em concordância com a palavra. E viver obediente. Qual é o segredo para receber a coroa da vida? Qual é o segredo para alcançar a vida eterna? É a obediência. Por mais que aquela vontade, aquele prazer ou aquela coisa que a nossa natureza pede, se aquilo for ao contrário do que Deus fala na palavra, ao contrário do que Deus aceita, você não pode fazer. É simples, é a obediência. Essa é o segredo da salvação. É o temor no Senhor. Lá em Provérbios, diz assim:
o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Escreva essa frase. O temor do Senhor é fonte de vida. Em algum lugar aí que você tem fácil acesso todos os dias. Escreva aí. Porque essa palavra é muito forte. O temor do Senhor é fonte de vida. Você precisa temer. O que é temer? Ter medo de Deus? Não. É você obedecer a palavra. É você obedecer ao nosso Senhor Jesus. Por mais que aquilo doa, por mais que aquilo seja ruim, você tem que obedecer a Deus. Tem que fazer a vontade dele, não as suas vontades. Como você pode, nas suas orações, falar para Deus: ó meu Pai, ó meu Pai. Como você pode dizer ó meu Pai, se você não obedece a Deus? Pode por acaso o filho desobedecer ao pai? Como você diz ó meu Pai, se você não obedece à palavra de Deus? É certo que Deus vai virar o rosto dele e não vai te escutar. Porque soa como hipócritas. Você falando ó meu Pai para Deus, mas não obedecendo a ele. Isso não sou eu que digo, é a palavra. Eu só estou passando para vocês o que a palavra de Deus, a palavra do próprio Senhor Jesus disse. Olha o que diz aqui em Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então é bem-aventurado você que resiste às suas vontades, você que suporta com perseverança a provação. Sempre que você passar por uma tentação, pensa nisso. Pensa na coroa da vida, pensa em Deus. Pense assim: se eu errar agora, eu vou perder tudo. Eu posso perder a coroa da vida e ir para o inferno. Você tem que pensar nisso, meu amigo e minha amiga. Às vezes eu falo inferno e as pessoas ficam até, oh, que é isso, que é isso? Mas é a realidade. Tem que pregar a verdade. Não tem que falar só o que as pessoas querem ouvir. Tem que falar o que Jesus falou. Muitas vezes na Bíblia, Jesus não foi manso. Passou a mão na cabeça das pessoas. Não! Jesus gritou, disse, raça de víboras. Jesus foi duro. É assim que tem que ser a verdade, tem que falar a verdade. Não tem que ficar tentando mudar o que Deus, o que Jesus quis passar para você. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. É isso que você tem que pensar, na sua coroa da vida. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu tenho também um último versículo muito importante. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, o Senhor, Deus, fala com Caim, porque Caim estava com a intenção de matar Abel, por causa que ele ficou com inveja de Abel. Para quem não sabe, Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. E Caim, ele ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus, enquanto Abel ofereceu um sacrifício que Deus gostou muito. Então Caim, ele ficou irado. E lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus diz assim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que tá com cara feia? Aí Deus continua dizendo: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado, se não fizer bem, o pecado está na porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Ou seja, o desejo humano
Muitos desejos humanos, o desejo do homem são contra Deus. Muitos desejos do homem são contra o Senhor, são abomináveis ao Senhor. Na palavra, na Bíblia, Deus disse que a pessoa que vive no pecado é abominável. Então, meu amigo e minha amiga, o que Deus queria falar para ele assim? Ele falou que se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Faz as coisas da sua vida direito. Se conserte com Deus. Faça as coisas corretamente. Leia a palavra para você saber o que Deus condena, o que Deus acha certo e o que Ele não acha. Porque o segredo de você viver em paz, o segredo de você viver guardando a tua salvação é na palavra. Está escrito na palavra. Então, meu amigo, não tem o porquê você chegar e dizer: o que eu faço para agradar a Deus? É só ler a palavra, é só ler a Bíblia. Que a Bíblia mesmo, por si própria, diz a você o que você faz. Então, o que entendemos nesse vídeo de hoje é que você tem que se sacrificar. A porta, tem duas portas na nossa vida, a larga e a estreita. Qual você está entrando? Para qual você está caminhando? Deus disse que o homem que peca, o homem que vive em pecado, está fundando a sua própria cova. A própria cova ele está fazendo. Preste atenção, meu amigo e minha amiga, na sua vida. Vigie e ore para que o mal não te arraste. Para que o mal não te pegue. Só para finalizar mesmo aqui, lá no versículo 7 de Gênesis, Deus diz aquilo para ele, assim, ó: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Porque depois, para quem não sabe ainda, Caim matou Abel por inveja. Ele matou Abel. E Deus disse assim: e sobre o seu desejo você deve dominar, porque ele estava com desejo de matar o irmão. E Deus disse: não faça isso. Não ouça o teu desejo, não ouça o teu coração, que é pecaminoso, que o coração do ser humano é pecaminoso. Vamos falar mais do coração em outros vídeos. Mas, resumindo isso, Deus diz para você agora, hoje aqui, meu amigo, minha amiga, para você que está me assistindo, sacrifica, se sacrifique. Se você quer viver em comunhão, se você quer viver em retidão com Deus, sacrifique. Porque não tem como você viver ao lado do mundo e ao lado de Deus ao mesmo tempo. Amém? Muito obrigado por todos que nos assistiram até agora e que Deus te abençoe. Desculpe por qualquer coisa, mas eu tentei passar o que Deus queria que eu passasse para vocês. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, meu amigo e minha amiga.